Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro de João, do Evangelho de João. Quem não conhece a gente ainda, nós estudamos a Bíblia livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, através da Bíblia inteira. E nós estamos no Evangelho de João, capítulo 11. Nós já vimos a primeira parte semana passada e nós damos continuação para ver esse grande milagre de Lázaro voltando à vida. Mas nós vimos algo bem interessante semana passada. Se você não conseguiu acompanhar, volta lá no canal, você consegue pegar esse estudo anterior, quando nós vimos quando Jesus não age como nós esperamos. Nós vimos essa família, duas irmãs que mandaram um recado para Jesus. Jesus, amigo amado, a gente sabe que você ama a gente, o nosso irmão está doente. O esperado, a reação esperada das irmãs era que Jesus iria imediatamente para ajudar, para socorrer. Só que Jesus tinha um propósito muito maior, né? Ele tinha a glória de Deus em vista e esse era o propósito dele. Decidiu esperar mais 2 dias antes de ir. E a gente entendeu que essa demora não foi porque ele não se importou, porque estava indiferente, mas porque ele realmente amou não só as irmãs, mas todos os envolvidos. As irmãs, Maria e Marta, os discípulos, queria que todos tivessem a sua fé crescendo cada vez mais. Essa foi uma oportunidade. Hoje, a partir do versículo 17 do capítulo 11, nós vemos uma situação bem interessante também. E questionamentos que nós temos, indagações. E o título desse estudo é A Resposta de Jesus às Nossas Indagações. A resposta de Jesus para as nossas perguntas, se tivesse, né? E se tivesse, isso começa com algo bem pequenininho, né? Ah, se eu tivesse colocado o celular no bolso, não teria caído e quebrado. Já aconteceu isso? Ou então, se eu não tivesse falado essa palavra, eu ainda teria amizade com fulano, com essa pessoa. Ou mais grave, se eu tivesse ficado no hospital naquela noite, eu estaria presente quando minha mãe e meu pai faleceram. São coisas que podem chegar a uma certa gravidade, né? E são momentos que a gente gostaria de voltar e de mudar, mas quem pode voltar no passado? Muito mais grave ainda quando se trata de Deus, né? Quando você tem certos questionamentos. Ah, se Jesus estivesse presente, eu não estaria sofrendo assim. Se Jesus me amasse mesmo, eu não passaria por aquilo, com certeza. Então a gente volta lá no começo e fala: se Adão e Eva não tivessem pecado, Deus não teria introduzido a morte no mundo. E a gente tem que tomar muito cuidado para que essas hipóteses não se tornem acusações contra Deus. Essas perguntas que a gente tem, se, vamos pensar, imaginar, supor, não adianta nada. Não adianta perguntar, porque a gente não tem como mudar nada, não tem fim. A gente não tem como voltar ao passado e mudar aquilo que aconteceu. Mas Deus sabe, Deus conhece os nossos pensamentos, sabe o que a gente pensa, que a gente fica até remoendo às vezes essas perguntas, e Ele tem uma resposta. Tem 3 respostas para nós hoje, para pôr um fim a esses questionamentos que às vezes nos comem por dentro. Versículos de 17 a 19 no capítulo 11 de João. Vamos dar continuação agora a esse capítulo. Versículo 17. E você pode acompanhar comigo. Por favor, abre a sua Bíblia. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Começa ao chegar. É tão um consolo tão grande porque Jesus chegou. Ao chegar, ele disse que ele iria, né, para os discípulos. Calma, gente, isso não vai acabar em morte, isso é para a glória de Deus. Ele disse para os discípulos: eu vou para lá
eu vou chamar ele de volta, Lázaro, né? E ele chegou, porque ele cumpre a sua palavra sempre. Ele não nos deixa na mão, ele jamais nos abandona, né? Ele sempre chega na hora certa, nem cedo demais, nem tarde demais. Ele sempre chega na hora certa, mesmo que para nós pareça uma demora. Não, ele segue exatamente o plano divino, a agenda divina que geralmente a gente desconhece. A gente só pode confiar que ele está na hora certa. Só que quando ele chega, né, aqui, verificou, viu que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. 4 dias, que aos olhos humanos podem ser uma eternidade. 4 dias atrasados. 4 dias tarde demais. Jesus, você não conseguiu discernir a hora certa? Você se atrasou, agora já está tarde demais. 4 dias no túmulo. 4 dias de corações partidos, desapontamentos. 4 dias que significam o mundo para quem perdeu, né, o ente querido. 4 dias de esperança perdida. Porque existia, na época, uma superstição judaica de que a alma ficava perto do corpo apenas por 3 dias. Depois disso, não teria mais chance da alma voltar ao corpo e essa pessoa viver de novo. Essa era a superstição. Com certeza, Maria e Marta sabiam disso. Não tinha mais esperança nenhuma. Mas o importante foi que Jesus foi, né? Jesus veio até elas, porque ele tinha uma situação em aberto. Ele não ia deixar isso de lado e esquecer. E melhor tarde em nossos olhos do que nunca para aqueles que choram, né? Precisam de consolo. As irmãs precisavam ser consoladas. E a gente vê até um grande grupo, né, vindo lá de Jerusalém, porque era perto, né, apenas meia horinha. E antigamente, além dos amigos, familiares que tinham, eles contratavam profissionais para lamentar a morte de alguém. Profissionais que se juntavam com aquele grupo, né, para fazer uma massa maior. E o sinal, o quanto essa pessoa era amada, esse falecido era amado, era, né, quanto mais as pessoas se emocionavam, quanto mais barulho tinha, quanto mais alto eles choravam. Então imagina a cena, né? Se você já participou de algum velório que foi assim bem emocional, imagina isso vezes 10, né? Que a gente está falando de outra cultura ainda. E então, versículos de 20 a 22, Marta vai ao encontro de Jesus. Quando Marta o viu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Marta foi ao encontro de Jesus. Ela jamais ia esperar Jesus chegar em casa. Não. Ela ouviu que Jesus estava vindo, eu vou lá encontrar ele. Ela era uma mulher de ação. Ela tinha essa questão urgente queimando no coração dela. Uma mistura de remorso, né? Não estava, e ao mesmo tempo fé e esperança em Jesus, procurando ajuda, procurando uma resposta. Eu até imagino Marta, assim como pessoa, com a personalidade dela, que ela falava: chega de chororô, eu não aguento mais ficar nesse ambiente dentro da casa, preciso sair, preciso falar com alguém, com Jesus. Marta, porém, diz aqui, ficou em casa. Não só porque ela era mais caseira, mas a gente vê no original e outras traduções dizem isso assentada. Ela estava assentada, que geralmente era uma postura de lamento profundo e dor. Então ela estava assim, numa posição, ela nem conseguia se mexer mais de tanta dor e nesse ambiente todo. Marta chega e o que é a primeira coisa que ela faz? Um questionamento. Primeira coisa que assim está no coração dela: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E a gente vai focar nessa frase porque Maria repete essa frase no versículo 32 e o povo que estava chorando, os judeus, repetem essa mesma ideia e perguntam para si mesmo no versículo 37.
Então é importante a gente chegar ao fundo dessa questão. Obviamente era uma questão que as irmãs e talvez outras pessoas estavam discutindo nos dias anteriores. E se Jesus estivesse aqui com a gente? Ele não teria curado o nosso irmão? Com certeza ele não teria morrido. Perguntas que elas tinham remoídos, né, por um tempo. E por isso automaticamente, naturalmente, saiu da boca naquela ocasião em primeiro lugar. E nós, pode ser tão terrível quando a gente tem um questionamento desse tipo na nossa cabeça também. Quanto mais tempo nos remoemos essa questão, pior. Porque a gente não consegue mudar o que aconteceu. E aí entra o risco até de questionar o caráter de Jesus. Nesses momentos de sofrimento, as perguntas humanas naturalmente são: onde Jesus estava quando eu perdi o emprego? Onde Jesus estava quando eu perdi o sonho de ter uma família e não posso ter filhos? Onde Jesus estava quando eu perdi um ente querido? A pessoa em quem me agarrava, que eu precisava para a minha vida. E se Jesus estava presente, como, vamos supor assim, vocês cristãos falam, se Jesus estava presente, por que ele não fez nada? Porque ele não tinha poder, porque ele não me ama. E antes que a gente perceba, a gente está entrando num raciocínio que está afundando a gente como se fosse areia movediça. E você está lutando, lutando, mas você está se afundando cada vez mais. Marta, eu creio que não falou acusando para Jesus. Era uma mistura de desapontamento com fé. Desapontamento que Jesus simplesmente não estava, né? Ela tinha certeza que Jesus teria curado o irmão se ele tivesse estado presente. Mas ela sabia que Jesus não tinha como chegar lá a tempo, né? Lembra que Lázaro morreu quando a mensagem chegou até Jesus. Mesmo assim, ele teria chegado 2 dias depois da sua morte. Assim, chegou 4 dias depois da morte de Lázaro. Mas ela estava desapontada, porque eu imagino que ela estava pensando assim: como eu queria que você estivesse presente. Como eu queria você aqui com a gente, mas agora já é tarde demais. Fazer o quê? Um desapontamento assim com a situação, um tanto pessoal com Jesus, mas é uma mistura também com fé, porque a gente vê no versículo 22, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Ela estava de certa forma conformada com a morte do irmão. Não tinha expectativa de Jesus trazer ele de volta à vida ali mesmo, naquele momento, mas é uma expressão de fé no poder de Jesus da parte dela, mesmo agora. Mesmo assim, mesmo ele morto, eu creio que Jesus, você pode ainda fazer alguma coisa. Ela tinha fé que Jesus ainda poderia fazer alguma coisa para redimir essa situação. O quê? O que Jesus poderia fazer? Acho que nem ela fazia ideia. Ela só sabia que Jesus era Jesus, né? Ela confiava que Jesus tinha infinitas possibilidades, além do entendimento dela. E ela confiava que Jesus tinha o melhor para ela e a sua irmã, para todos. E se fosse a morte, então ele com certeza consolaria elas de uma forma que seria tremenda e tão necessitada, né, consolando os corações, dando paz no coração. E talvez você esteja numa situação assim, sem esperança. Então siga o exemplo de Marta em oração. Faça o que ela falou, mesmo assim. Tá, você já explorou todas as possibilidades, todas as alternativas e nada deu certo. A sua situação não tem solução. Você não consegue nem pensar em mais nada. Então fala para Deus: eu não sei. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais ideia, eu não tenho mais onde recorrer. Mesmo assim, mesmo sem emprego e sem perspectiva de um emprego futuro, mesmo assim, o Senhor pode fazer alguma coisa.
Esse relacionamento ali está muito além do ponto de ser consertado. Mesmo assim, eu creio que o Senhor pode fazer algo. Os médicos não me deram esperança nenhuma. Eu estou com essa doença, com esse câncer, com talvez Covid-19. Eles não me dão mais esperança. Mesmo assim, Jesus, tu podes fazer algo. E a razão que a gente tem para ter muita fé é na promessa que Jesus nos deu. Mateus 7,7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Então continua pedindo, continua buscando, continua batendo. E creia, assim como Marta, mesmo assim. Mas Jesus queria que a fé de Marta crescesse mais ainda e tivesse o foco certo também. Então ele fala no versículo de 23 a 27, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus dá essa promessa para Marta. Lázaro vai ressuscitar. Teu irmão vai voltar. Isso já é um consolo tremendo para Marta. Obrigado, Jesus. Eu precisava ouvir isso. Eu já sabia, mas da tua boca é um consolo muito grande. Que Marta, obviamente, tinha a teologia correta. No final, a morte não ia vencer, mas sim a vida. No final, no último dia, vai ter a ressurreição de todos os justos. Mas Marta, a tua fé mesmo assim é pequena. Você não está crendo no poder de Jesus no presente, né? Jesus poderia ressuscitar Lázaro ali naquele momento, né? Naquele instante mesmo. E muitas vezes a gente pode ter a crença nas doutrinas corretas, mas a gente não está experimentando a manifestação do poder de Deus no agora, no presente. Porque a gente não está esperando Jesus agora. Talvez a gente tenha até doutrinas erradas. Por exemplo, os dons do Espírito cessaram com os apóstolos, não tem mais nada disso. E talvez por causa disso a gente não esteja esperando o agir sobrenatural de Deus na nossa vida hoje, agora. Você pode estar pensando, sim, um dia as coisas vão acontecer, ou já aconteceram, mas hoje não. Então, o que Jesus fala? Olha para mim. Jesus chama a atenção para a sua pessoa. Ele praticamente fala, esquece da questão do tempo. Sua doutrina está correta, mas não estou falando disso. Olha para mim como pessoa. Você precisa olhar para Jesus, a pessoa de Jesus, e ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Olha para mim, onde eu estou, ali há a vida e a ressurreição. Ali a ressurreição e a vida acontecem. E está acontecendo agora através de mim, ele está falando. Então não se agarra na sua teologia correta, mas se agarra em mim. Confie em mim, na pessoa de Jesus. Eu tenho a última palavra. Eu tenho a solução para qualquer situação que parece perdida. Eu sou a ressurreição e a vida. E essa é a quinta declaração de Jesus de eu sou, declarando que ele é Deus, o grande eu sou. Porque só o próprio Deus tem o poder sobre a vida, pode ressuscitar, pode dar vida. E essa é a fé que vence o mundo. Tanto para aquele que morre, já morreu, como Lázaro, né? Jesus fala, ainda que morra, viverá. Então, todos que já morreram, mas com a fé em Jesus, já passaram da morte para a vida. Já estão nessa vida plena, abundante, sem pecado, né? Na presença de Jesus, 100%, sem distrações, mas ao mesmo tempo serve, né, para aqueles
que estão vivos hoje. Marta, naquele momento, e nós hoje. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente, Jesus disse. Não morrerá eternamente. Morrerá uma vez, fisicamente. Então nós precisamos, infelizmente, encarar a morte como mal necessário. Essa é a passagem, né? Isso foi estabelecido para a gente passar da vida terrena para a vida celestial. Mas Moody, interessante disse esse grande evangelista, no dia em que você ouvir que Dwight L. Moody morreu, não acredite. Nesse dia eu estarei mais vivo do que nunca. Então nós não vamos morrer para morrer eternamente. Nós vamos morrer para viver com Jesus. Abrir os nossos olhos e estar na presença de Jesus. Mas Jesus lança o desafio. Dito tudo isso, você crê? Marta, você crê? Porque o único requerimento para experimentar tudo isso que Jesus está oferecendo é crer. Então cabe a cada um tomar uma decisão. Cabe a cada um responder essa pergunta para si mesmo. Você crê? Lázaro já teve a sua vida toda para decidir, né? Lázaro já tomou a sua decisão. E agora também seria mais tarde demais para tomar uma decisão. Uma vez morto, não dá mais para escolher. O foco está agora para quem está vivo para tomar a sua decisão. E aí, o que a Marta disse, versículo 27, ela confessa: eu tenho confiado, eu continuo confiando, eu não vou abrir mão disso, tu és o Cristo. Tu és o Messias, tu és o Salvador esperado, tu és o Filho de Deus, o próprio Deus, que tem a vida e a morte em suas mãos. E você que está assistindo, você crê nisso? Esse desafio de fé para você hoje. Você crê nisso? Você colocou a sua fé, a sua confiança em Jesus? Então, a primeira resposta que a gente vê aos nossos questionamentos. Jesus diria para nós, como disse para Marta, tira os olhos da situação. O irmão morto naquele caso. Tira os olhos da situação e coloca os olhos em mim. Tira os olhos do cronograma certo, correto de Deus no futuro e coloca os olhos em mim. Confia em quem eu sou. E confia novamente na pessoa de Jesus no presente, no agora. Não um dia atrás ou um dia na frente, mas agora, nesse momento que você está vivendo. Segundo encontro, Maria. Versículos de 28 a 35. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde a colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Agora é a vez de Maria. Marta vai e chama Maria, porque depois de receber essa ministração da parte de Jesus, com certeza ela pensou: isso não é só para mim. A minha irmã precisa ouvir isso. Eu vou chamar a minha irmã. Ela precisa de um encontro pessoal com Jesus também. Então, assim que ela, sussurrou isso no ouvido de Maria, ela não precisava ouvir duas vezes. Ela foi para encontrar Jesus, né? Não precisa chamar Maria duas vezes. Ela tem uma devoção, um amor tão grande para Jesus está aqui. Ela foi depressa. Ela foi tão rapidinho para ver o mestre, tão depressa, eu acho que ela chegou no mesmo lugar que Jesus ainda estava, né? Ela chegou rapidinho, Jesus nem deu alguns passos e Maria já estava ali aos pés dele.
Só que não foi sozinha, né? O povo, lamentando, chorando, percebeu que ela estava indo. Eles queriam estar com a pessoa principal, né? Daquele velório, né? Vamos dizer, daquela pós-morte, né? Daquele consolo todo. E acharam que ela ia para o sepulcro e seguiram ela. Então, coitada da Maria, né? Difícil de se livrar da morte, né? Da sombra da morte. Parece que te segue para onde vai, dá um passo ali, aquela sombra está ao teu lado. Dá um passo aqui, ah, aquela nuvem escura continua sobre a tua cabeça. Mesmo se quisesse, não consegue se livrar da lembrança e do gosto da morte. Então, onde Maria vai, aquele sentimento segue ela. E Maria mostra essa grande devoção que ela sempre teve no coração para Jesus. O que é a primeira coisa que ela faz? Ela fala assim como Marta? Não, ela não fala nada, não abre a boca. Ela só vê Jesus e se joga aos pés de Jesus. Ela se prostra, eu acredito que ela agarrou esses pés e chorou, soluçando. Simplesmente se jogou em submissão a Ele, em adoração a Ele. O consolo para ela foi a simples presença de Jesus. Ela precisava de mais nada, ele precisava nem dizer muita coisa, porque naquele primeiro momento o consolo para a alma dela era estar com Jesus. Porém, quando ela começa a pensar novamente, né? A pergunta que as irmãs tinham discutido, né, não sai da cabeça. E ela fala a mesma coisa de Marta, né, as mesmas palavras. Só que eu acredito que ela tenha falado apenas para afirmar o fato, aquilo que aconteceu. Também não creio que ela acusou Jesus, mas mais no sentido, mestre, você não estava aqui. Tudo aconteceu tão rápido, agora Lázaro não está mais, ele está morto. Que pena que não estava aqui. Como eu queria que você estivesse aqui, mas que bom que agora você veio. Que bom que agora está aqui. Isso já muda toda a situação. E quando Jesus vê ela chorando, e como ela chorou, e como aquele povo chorou junto com ela, ele percebe tamanha tristeza, uma dor profunda de um coração partido, e principalmente esse povo, essas mulheres, né, em pranto, gritando, e talvez nem tanto aqueles que estavam recebendo, né, para fazer isso profissionalmente, mas realmente os corações partidos, de verdade. E ele ficou comovido por causa do poder arrastador da morte na vida humana. Ele viu essa tristeza profunda por causa do inimigo da morte. Esse inimigo que fica na espreita e separa entes queridos, que dá aquela sensação de algo finito, porque os mortos não voltam mais, o falecido não volta mais naquela hora. Aquele inimigo que rouba a vida antes que começa, de bebês que nem nasceram e já morrem. Esse inimigo que, que logo tira uma vida no auge dela, quando ainda tem todas as forças, um jovem, num acidente de carro que seja, que causa uma tristeza profunda ao homem, que nem deveria experimentar, porque não fazia parte do plano de Deus inicial. A morte não fazia parte da criação, ali entrou por causa do pecado do homem. Não era para o homem experimentar essas coisas. E isso tudo incomodou Jesus, perturbou Jesus profundamente, e a gente lê a emoção que subiu ali no coração dele, seu espírito ficou comovido e agitado. No original, em grego, fala essa frase fala de um cavalo bufando com ira. Então a gente entende que a sensação, a emoção, o sentimento que ele tinha ali, Jesus, era ira, indignação com tudo que a morte causa para o homem, com a impotência que o homem tem diante desse inimigo. E então Jesus decidiu reagir de duas formas. Primeiro ele falou, eu vou fazer alguma coisa, eu vou agir. Ele agiu na direção de quebrar o poder desse inimigo e reverter o efeito da morte. E se dirigiu ao lugar onde a morte reina, no túmulo.
Mas em segundo lugar, algo que nos chama muita atenção mesmo, que talvez nos espanta de certa forma, Jesus participou da dor. Aqui nós vemos, versículo 35, Jesus chorou. Jesus participou da dor. O versículo mais curto da Bíblia. Se você está começando agora com a memorização de versículos, começa aqui mesmo. Jesus chorou. João 11:35. Pronto. Já tem ali o primeiro versículo memorizado. Aí depois continua com outros versículos. Pega 3, 4 palavras e assim vai. Mas é um choro não descontroladamente, né, assim como essas mulheres, mas um choro quieto, coração partido por causa da dor dessas pessoas. Ele não se fez jamais isento da dor e do sofrimento humano. Deus decidiu se tornar homem, 100% homem. Então ele sentiu tudo que nós sentimos. Ele se comoveu com a nossa dor e experimentou toda a nossa dor. Isso é importante quando a gente começa a pensar, e onde Jesus estava, e se Jesus estivesse aqui, se Jesus me amasse. A resposta de Jesus aos nossos questionamentos, e se é que Jesus chora conosco. Jesus divide a dor conosco. É interessante quando você faz essa pequena jornada pela Bíblia e vê como Deus trata as nossas lágrimas. O que Deus faz com as nossas lágrimas? Nós vemos em primeiro lugar que Ele vê as nossas lágrimas. Cada lágrima que cai dos seus olhos, Ele vê. Ele sabe, Ele está ciente. Segundo Reis 25, por exemplo, no rei Ezequias, ele viu as lágrimas. Ele fica comovido com isso. Ele vê, mas não fica indiferente. Mais uma lágrima caiu, e daí? Não. Ele fica comovido e ele lembra de cada lágrima. Salmo 56, versículo 8 fala: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? E conta cada lágrima. E uma lágrima passa batida diante de Jesus. Ele conhece toda, ele registra toda e então ele participa. E senta do teu lado e chora por causa da tua dor. Mas não para aqui. No final da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 21, 4, nós vemos que ele vai enxugar toda lágrima. No final, ele vai enxugar toda lágrima. E não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento nem pecado. E vai ser maravilhoso. Essa é a resposta de Jesus também às nossas perguntas e questionamentos. Mas os judeus também tinham por si essa questão, né, na pauta. Versículos 36 a 38. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Os judeus, né, as pessoas ao redor, olharam para Jesus. Ele está chorando. Olha, mostra claramente quanto ele amava Lázaro. Ele amava Lázaro, sim, mas ele não estava chorando por causa de Lázaro. Ele estava indo para trazer Lázaro de volta à vida. Ele sabia que não, Lázaro logo logo estaria, né, junto com eles novamente. Ele estava chorando por causa da dor de Maria, Marta e as outras pessoas, e porque ele queria dividir essa dor de coração com elas. E esses judeus mostram então a mesma ideia das irmãs. Eles falam: Jesus não poderia ter impedido que esse homem morresse. Jesus poderia ter feito alguma coisa. E esse lamento novamente de que Jesus não fez nada a respeito da morte. O lamento que aparentemente Jesus estava até impotente diante da morte desse homem querido. Mas não adianta pensar que Jesus não ama porque ele deixou essa pessoa morrer. Não adianta pensar: Jesus não amou.
Porque é o que a gente teria feito, né? A gente ama, a gente quer a pessoa com a gente teria curado, a gente trazia de volta, né? A gente faria de tudo. Ele nem teria morrido. Não. O amor para Jesus não significa que a pessoa não precisa morrer. Não precisa tirar e aniquilar toda a maldição que entrou no mundo por causa do pecado. Não, o amor de Jesus se mostra em ressuscitar. Não tirar a maldição, mas vencer a maldição, vencer a morte. Porque Deus não tira a sua palavra que diz que o salário do pecado é a morte. Mas ele cumpre a sua própria palavra em todos os aspectos através da sua própria morte por nós. Ele não ignora a realidade do pecado na nossa vida, nesse mundo, mas ele entra nessa realidade e ele vence o pecado e a morte. Essa é a grande diferença. E Jesus poderia até falar, eu sei o que vocês estão pensando, né? E se Adão e Eva não tivessem pecado? Mas eles pecaram. E por isso eu estou aqui. Por isso eu estou aqui. Porque eles pecaram. E eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a solução para toda essa bagunça que vocês estão vendo. E Jesus continua nesse estado emocional em que ele estava, essa indignação, essa ira com o inimigo, morte, e isso tudo leva ao maior milagre. Jesus respondendo ao questionamento desses judeus também, vencendo a morte. Nesse caso, obviamente, uma batalha apenas. Uma grande batalha contra a morte, mas a batalha final que ele venceu acabou com a morte de uma vez por todas, e isso foi na cruz. Então, o grande milagre antes do maior milagre da cruz de Jesus, em que ele venceu totalmente a morte e o pecado. Mas vamos ver então como que foi esse grande milagre, versículo de 39 a 45. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, viria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora! E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. E muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Esse é o grande milagre. Mas antes do milagre tem dois aparentes obstáculos que podem impedir, né, que estavam no caminho desse grande milagre. Primeiro, a pedra. Gente, tem uma pedra ali, o que, que a gente faz? Então Jesus fala, vamos tirar a pedra. Alguns talvez ainda tenham pensado, ele amava o Lázaro tanto, ele ainda quer ver o Lázaro, quer ver o rosto dele uma última vez, coitadinho. Mas é interessante que Jesus fala, tirem vocês. Ele não vem como aquele super-herói que faz tudo sozinho, olha agora, observa como que o cara legal faz, né, o super-homem. Não, ele fala, tirem vocês. Eu quero que vocês participem nesse milagre. Eu quero que vocês estejam comigo nisso. Só que o segundo obstáculo tinha muito mais a ver com o coração e a fé, né? Na verdade, de Marta, porque a objeção dela era, Senhor, não vai abrir esse túmulo não, né? Já está fedendo, né? Faz 4 dias. Não sei se você já esteve perto de um cadáver, Jesus, assim, depois de 4 dias, por favor, né? A gente não quer isso agora aqui. Não é a hora para isso. Jesus, ao invés de repreender ela, né? Quieta, mulher. Não, ele encoraja a fé dela. Não foi para isso que eu te falei, né? Lembrando da sua palavra, eu não lhe falei que é para isso, tudo que está acontecendo é para manifestar a glória de Deus. Agora é hora de crer. E como nós precisamos desses lembretes,
pela palavra de Deus. Quando Jesus fala, e a gente lê algum texto e a gente logo lembra, é para isso que a gente precisa crer. Agora é a hora de crer. Agora, esse é um lembrete para mim, exercitar minha fé na hora certa. É a palavra que nos lembra, é para essa situação que você está passando agora que você precisa crer. E o milagre vai acontecer porque Jesus decidiu, mas a questão é se você vai ficar dentro ou fora. Se você vai participar crendo ou se você vai apenas observar e no final talvez até ficar em dúvida se foi Jesus mesmo ou se foi alguma outra coisa. Faça parte crendo. Né? Decide agora, eu vou fazer parte desse milagre de Jesus na minha vida. É para essa situação que eu estou vivendo aqui. É essa situação sem esperança que Jesus quer transformar. É agora que eu vou crer. É para eu ver a glória de Deus. Não só as outras pessoas. E então o que Jesus fez? Ele orou. Mas orou em voz alta. Isso não foi uma encenação, né, com palavras escritas ali no papel. Isso foi apenas uma abertura, uma janela aberta para que as pessoas pudessem testemunhar a comunhão íntima de Deus o Pai e Jesus, o seu Filho. E para que ninguém tivesse dúvida de onde veio esse poder e que era Deus o Pai fazendo esse milagre. Que ninguém tinha dúvida de onde veio essa autoridade toda. E para que todos pudessem crer. Então, o que Jesus orou? Ele ficou implorando o Pai como se fosse uma pessoa que não queria estar ali envolvido, que como se precisava convencer, né, uma pessoa ranzinza, né, que não queria fazer nada. Não. Ele, na verdade, estava nem pedindo. Oh, Pai, por favor. Foi apenas uma oração de agradecimento. Obrigado, Pai. Convicto que ele estava orando e desejando tudo de acordo com a vontade de Deus Pai. E essa oração pública, obviamente, né, as pessoas falaram, uau, que poder! Tinha poder, mas não porque ele falou em voz alta, mas porque ela estava representando todos os tempos de oração que Jesus teve na sua vida toda, em particular com Deus. Quando a gente tem uma vida de oração em particular, quando a gente ora em público, isso é apenas um reflexo daquilo. A gente precisa ter essa comunhão constante para que quando a gente fala em voz alta, também realmente seja uma realidade da nossa vida. E para que tenha poder, poder vem pela comunhão com o Senhor. E depois de orar, ele bradou em voz alta, mostrando o seu poder, né? Uma voz forte, o seu poder sobre a morte. Jesus chamou e tudo que estava envolvido ali obedeceu. Né? A morte, que não podia reter o falecido, né? Teve que liberar o seu prisioneiro. E as outras pessoas que também ouviram isso. O brado, com certeza, foi para as pessoas ao redor. Saber que Jesus é a fonte de vida. Jesus é a ressurreição. Mas com certeza a gente percebe também que a voz de Jesus ultrapassa todas as dimensões, ultrapassa para o mundo espiritual. Em João 5:28, ele já disse: está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Um dia todos vão ouvir a sua voz e aqueles que creram, né, vão ressuscitar para a vida. E aqueles que nunca creram vão, infelizmente, também, né, vão viver para sempre, mas sem Jesus, distante de Jesus, um lugar que se chama inferno. E muitos dizem que se ele não tivesse chamado Lázaro pelo nome, ele teria esvaziado todos os túmulos, né? Então ele falou, Lázaro, vem. Né? Gideão, não, ainda não. Abraão, não é a sua hora ainda. Né? E quem saiu foi Lázaro, porque ele chamou Lázaro. E Lázaro saiu como? Todo enfaixado. Diferente de Jesus, né? Vocês lembram que como Jesus saiu do túmulo? Todas as faixas, aquele pano estava arrumadinho dentro do túmulo, deixado para trás. Ele saiu sem essas coisas porque ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele não ia usar mais essas faixas, não. Ele viveu
ascendeu aos céus e vive para todo sempre. Lázaro não, né? Lázaro precisou deles de novo. Posteriormente ele morreu outra vez, né? E essa é a parte triste, né? Não foi uma ressurreição como Jesus, que vive para todo sempre, o primeiro fruto, né, de todos, mas foi mostrando o poder de Deus sobre a morte, trazendo esse homem de volta, mas ele iria morrer outra vez. O milagre foi muito mais para manifestar a glória de Deus, para mostrar para todos que Jesus é a ressurreição e a vida. Mas também esse milagre, obviamente, foi por amor às irmãs, para ter o irmão novamente com eles. E quantos anos eles não viveram felizes juntos, até que, né, ele morreu novamente, uma das irmãs. Eu creio até que esse milagre nem foi tanto para Lázaro. Lázaro não ficou tão feliz nessa situação toda. Com certeza, ele queria ter ficado onde ele estava. Onde ele estava? Com todos os santos do Antigo Testamento, no lugar que se chama o seio de Abraão. Ele estava nesse lugar esperando Jesus morrer e ressuscitar para que todos eles pudessem ressuscitar para a vida também e subir, né? Ele subiu tudo com todos os santos ali do Antigo Testamento. Mas claro que ele se alegrou também, né? Porque foi para a glória de Deus no final. Só que hoje em dia você vê grandes evangelistas, pastores, conhecidos, fazendo orações para ressuscitar os mortos. E às vezes são situações meio dubiosas. Agora, se isso acontecer um dia comigo, se eu morrer e alguém vier para orar, para me trazer de volta, por favor, peçam essa pessoa. Chega, não orem por mim. Não orem para eu voltar para a vida, não. Eu quero ficar no céu. Eu quero ficar ali com Jesus. E até já ouvi um pastor falando: se você me trazer de volta, eu vou te dar um soco, porque eu não quero ficar aqui de novo. E isso até me faz pensar nas pessoas que acreditam no Espiritismo. E eu não queria voltar para esse mundo, não. Eu creio que Deus preparou algo muito melhor para nós, infinitamente melhor. Mas Lázaro ainda precisava ser liberto dos insígnios da morte. Então Jesus falou: tiram as faixas, deixa ele ir, e tiraram tudo. Tará! Era Lázaro mesmo. Lázaro vivo de novo. E por isso as pessoas creram. Que outra prova alguém poderia precisar para saber que Jesus é Deus? E no versículo 45 a gente lê isso. Muitos creram. A razão por eles estarem ali, que era lamentar a morte de Lázaro, tinha sumido. O que a gente está fazendo aqui agora? E muitos entenderam: opa, tem um novo propósito aqui. Deus deixou a gente aqui para experimentar tudo isso. E eles responderam em fé. Essa é uma resposta que nós podemos dar, precisamos dar para Jesus. Depois de receber todas as respostas de Jesus às nossas indagações. Primeiro, chamando a atenção para si mesmo. Olhando para Jesus como pessoa e confiando outra vez em quem Ele é. Sabendo que Ele sente tudo que a gente passa, dividindo a nossa dor, dividindo a nossa tristeza e, por cima, mostrando o seu poder sobre a morte. Eu creio que Jesus até diria aos nossos lamentos, né? Ah, se tão somente isso, né, tivesse acontecido. Eu acho que Jesus falaria para nós que eu vi aquilo que eu queria, né? Se tão somente você pudesse crer. Se, uma hipótese, eu queria muito. Como você vai responder? Você vai confiar agora, depois de ver tudo isso? Ah, se tão somente você pudesse crer. Você pode? Você pode crer nesse Deus, Jesus, o Messias, Jesus, o Filho de Deus? Convido você para orar comigo nesse momento. Senhor Jesus, obrigado
pelo teu poder. Obrigado, Senhor, por mostrar o teu poder em nosso favor. Obrigado, Senhor, que tu estás conosco o tempo todo, Senhor. Jamais nos abandona, jamais nos deixa só. E nós te agradecemos, Senhor, por tocar o nosso coração outra vez, por nos encorajar em nossa fé. E nós te pedimos, Senhor, que a nossa resposta seja mais determinada do que nunca, que nós vamos crer. Mesmo assim, mesmo, Senhor, agora, mesmo com tudo que a gente está vivendo, muito mais agora que nós precisamos de fé, e, Senhor, muito mais porque entendemos tudo o que o Senhor faz em nosso favor, tudo que o Senhor é e quer que a gente veja novamente que tu és tudo o que nós precisamos, que o Senhor se compadeceu com a nossa dor, que o Senhor venceu todos os nossos inimigos na cruz. Obrigado, Senhor, por se fazer tão pequeno, se humilhar tanto e se fazer um homem para se relacionar conosco. Eu peço, Senhor, que cada dor, cada sofrimento que as pessoas estão passando nesse momento, que a tua igreja está vivendo, Senhor, nesse momento, o Senhor possa ir de encontro, Senhor, a essa dor, fazer a gente enxergar, Senhor, pela fé que tu estás dividindo essa dor conosco, mas que o Senhor também veio para curar, que o Senhor veio para ressuscitar, para trazer de volta os nossos sonhos, para trazer de volta a vida espiritual, Senhor, para trazer de volta a nossa esperança, para trazer de volta, Senhor, a vida da tua igreja, Senhor. E nós esperamos, nos ansiamos, a tua igreja anseia por ti, Senhor. Nós ansiamos, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Claro que a gente quer se encontrar novamente também e estar juntos fisicamente, mas, Senhor, nós somos a igreja independente de onde a gente estiver. E nós te pedimos pela manifestação da tua glória no nosso meio. Senhor, que a gente possa manter a comunhão uns com os outros e principalmente com o Senhor. E que a gente veja o teu poder no agora, no presente. Obrigado, Senhor, por ser um Deus tão maravilhoso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Espero que você tenha sido abençoado, encorajado com esse estudo. E espero que você continue seguindo esses estudos, estudando sozinho em casa. Não deixa de ler a palavra de Deus, de orar e de procurar comunhão uns com os outros também. Uma ótima semana. Deus abençoe.